A morte é o único evento que com certeza vai acontecer com você, e ainda entendemos pouco sobre ela. A ciência das últimas décadas mudou tudo o que achávamos saber. Um estudo publicado em 2023 na revista PNAS, das mais respeitadas da ciência, monitorou a atividade cerebral de pacientes em estado de morte clínica durante tentativas de ressuscitação. Em 2 dos 4 pacientes, os pesquisadores detectaram surtos de atividade neural de alta frequência gama, o tipo de ondas cerebrais associadas à consciência e processamento intenso de informação, após o coração parar de bater. Em um dos casos, a atividade durou mais de 5 minutos após a parada cardíaca, com foco na região parietal posterior do cérebro, área associada a experiências visuais e estados alterados de consciência. Esse mesmo padrão foi detectado em estudos anteriores com ratos em estado de morte. O que isso significa ainda é debatido. Pode ser uma descarga elétrica caótica do sistema nervoso em colapso, ou pode ser que a mente ainda processe experiências por minutos após a morte clínica. Se for o segundo caso, experiências de quase morte teriam base neurocientífica real. A morte não é um evento. É um processo que continua por muito tempo depois do que chamamos clinicamente de morte. Nos dias e semanas após a parada cardiorrespiratória, bilhões de células do corpo continuam vivas metabolizando, respondendo a estímulos e até se multiplicando. Células de pele sobrevivem por dias e podem ser coletadas para enxerto até 24 horas depois. Células intestinais continuam funcionando por horas. Em um estudo de 2021, pesquisadores encontraram genes que aumentaram sua expressão após a morte do organismo, incluindo genes de desenvolvimento fetal normalmente ativos apenas no útero, e genes associados ao câncer. A interpretação é que a morte do organismo como um todo remove os sinais de controle que suprimiam esses genes. Por até 96 horas após a morte, mais de 1000 genes ainda estavam ativos. O ser humano não morre de uma vez. Um ecossistema imenso de processos biológicos vai se apagando gradualmente por horas e dias. O maior estudo sobre experiências de quase morte foi publicado em 2014 pelo cardiologista Sam Parnia, que monitorou 2.060 pacientes cardíacos em parada cardiorrespiratória em 15 hospitais. 46% relataram algum tipo de percepção durante o período de inconsciência. 13% descreveram experiências vívidas e estruturadas. E em um caso específico, um paciente descreveu com precisão detalhes do ambiente da sala de cirurgia durante o período em que estava clinicamente morto, incluindo o modelo de equipamento e a posição das pessoas que foram verificados pela equipe médica. O paciente estava inconsciente sem atividade cerebral detectável, e ainda assim processou informação visual verificável do ambiente. Parnia é cuidadoso ao não concluir que isso prova a vida após a morte, mas afirma que prova que a consciência pode funcionar em condições onde a neurociência atual diz que é impossível. A dimetiltriptamina, ou DMT, é a substância psicoativa naturalmente produzida pelo cérebro humano. É a mesma molécula presente na ayahuasca e em outras plantas alucinógenas usadas em rituais xamânicos por milênios. Em 2019, pesquisadores da Universidade de Michigan publicaram um estudo mostrando que ratos em estado de morte cardíaca apresentavam aumento massivo dos níveis de DMT no cérebro, concentrado principalmente na glândula pineal. Estudos anteriores já haviam documentado que a glândula pineal humana produz DMT e possui as enzimas necessárias para sintetizá-lo. A hipótese, ainda não provada mas biologicamente plausível, é que o cérebro libera uma onda de DMT durante o processo de morte, produzindo as experiências vívidas, a sensação de paz, a visão do túnel de luz, e a percepção de encontrar entidades que são relatadas de forma consistente em experiências de quase morte em todas as culturas. Se confirmado, a morte seria uma das experiências mais intensas que o cérebro humano pode produzir. Em 2013, a Organização Mundial da Saúde classificou o envelhecimento como uma condição médica com código específico no Sistema Internacional de Doenças. Essa mudança parece semântica, mas é revolucionária. Permite que pesquisadores solicitem aprovação regulatória para tratar o envelhecimento como uma doença, não apenas tratar doenças associadas ao envelhecimento. A biologia do envelhecimento está sendo desmontada em mecanismos específicos: encurtamento de telômeros, acúmulo de células senescentes, disfunção mitocondrial, perda de proteostase. Cada mecanismo tem potenciais intervenções farmacológicas em desenvolvimento. Em camundongos, pesquisadores conseguiram reverter marcadores de envelhecimento e estender a vida útil em até 30% com intervenções genéticas e farmacológicas. O primeiro teste clínico humano para tratar o envelhecimento como doença, chamado TAMI, começou em 2022. A pergunta científica não é mais se é possível retardar o envelhecimento humano. É quando e quanto.
Em 1951, Henrietta Lacks morreu de câncer cervical em Baltimore. Antes de morrer, células do seu tumor foram coletadas para pesquisa. Essas células, chamadas de HeLa, nunca pararam de se dividir. Hoje, mais de 70 anos depois, existem aproximadamente 50 milhões de toneladas métricas de células HeLa distribuídas por laboratórios do mundo inteiro. Elas participaram do desenvolvimento da vacina da poliomielite, de pesquisas sobre HIV, câncer, Parkinson e inúmeros outros avanços médicos. As células HeLa são imortais porque ativaram a enzima telomerase de forma permanente. Telomerase reconstrói os telômeros, as tampas protetoras dos cromossomos que encurtam a cada divisão celular e eventualmente levam ao envelhecimento e morte celular. Células normais podem se dividir aproximadamente 50 vezes antes de morrer. Células com telomerase ativa se dividem indefinidamente. O câncer essencialmente resolve o problema da mortalidade celular, mas de forma descontrolada que mata o organismo hospedeiro. A água-viva Turritopsis dohrnii é o único animal biologicamente mortal conhecido. Quando sob estresse extremo, doença, ou simplesmente envelhecimento avançado, ela pode reverter completamente ao estado de pólipo, sua forma juvenil, e reiniciar o ciclo de vida do zero. Esse processo, chamado de transdiferentiation, converte células adultas especializadas de volta a células-tronco, que então se diferenciam novamente em um organismo jovem completo. É biologicamente equivalente a um humano adulto se transformar de volta em bebê. Além da água-viva imortal, hidras, pequenos invertebrados aquáticos, não mostram sinais de envelhecimento biológico. Estudos de décadas de observação não encontraram aumento da taxa de mortalidade com a idade em hidras. Uma hidra com 10 anos tem a mesma probabilidade de morrer que uma hidra com uma semana. O segredo parece estar na renovação contínua de células-tronco. Entender esses mecanismos é uma das fronteiras mais quentes da biologia do envelhecimento. Existe um fenômeno estatisticamente documentado chamado de adiamento da morte. Pessoas em fase terminal adiam a morte para depois de eventos significativos como aniversários, formaturas, nascimentos de netos ou feriados religiosos importantes. Um estudo publicado no Journal of the American Medical Association analisou a taxa de mortalidade de judeus religiosos antes e depois do Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico. A taxa de mortalidade caía consistentemente na semana antes do Yom Kippur e subia na semana depois. O mesmo padrão foi encontrado em chineses antes do Festival da Colheita da Lua e em pessoas de diversas culturas antes de datas significativas. A magnitude do efeito corresponde a aproximadamente uma semana de diferença na mortalidade. O mecanismo não é completamente compreendido, mas envolve provavelmente o sistema neuroendócrino e imunológico respondendo ao estado psicológico e ao significado que o indivíduo atribui a eventos futuros. A mente tem mais controle sobre o momento da morte do que a medicina materialista admite confortavelmente. A ciência da morte nos ensina a valorizar a vida. Se inscreva no canal para mais fatos que mudam sua perspectiva sobre o que realmente importa.